Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e hoje eu venho trazer mais uma resenha literária aqui no canal. No vídeo de hoje falarei sobre o livro O Espetáculo das Raças, Cientistas, Instituições e Questão Racial no Brasil, de 1870 a 1930, uma obra escrita pela Lilia Moritz Schwarz, que é historiadora, antropóloga e também doutora em antropologia social, com vastos trabalhos e obras publicadas dentro da Academia Brasileira, uma autora muito renomada, muito relevante hoje até mesmo dentro das mídias sociais. Então é um livro que na minha percepção vale muito a pena, publicado pela Companhia das Letras. E aqui está a diagramação para vocês terem uma noção mais ou menos. Um livro de pouco mais de 300 páginas que vai ser muito interessante para nós analisarmos a questão racial brasileira, a questão da miscigenação brasileira também e como isso foi visto em outro período da história. E em que período nós estamos tratando aqui? Como foi dito no subtítulo, de 1870, ou seja, ainda período imperial, mais precisamente segundo o reinado, próximo ao momento onde é assinada a Lei do Ventre Livre, que foi assinada em 1871, e se estendendo até 1930, ou seja, o fim da Primeira República, ali na Revolução de 30. Esse é o período que a Lilia Moritz Schwarz ela vai se aprofundar mais. No entanto, ela não necessariamente se prenderá apenas a isso. Ela vai voltar um pouco mais no tempo quando necessário, ela se estenderá um pouco mais se for necessário também, então ela não vai se fixar única e exclusivamente nesse recorte, embora ela priorize ele, correto? Então essa obra ela é composta por 6 capítulos, e eu acho importante dizer isso porque são 2 capítulos falando mais profundamente sobre como era a questão racial, como eram vistas as ciências nessa época, e os últimos 4 capítulos ela vai se propor a falar sobre instituições específicas. Essas 4 instituições, no caso, são os museus etnográficos, o IHGP, ou seja, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e as faculdades. Faculdade de Direito, ela tem um capítulo para ela, e tem também um capítulo para a Faculdade de Medicina. E como que todas essas instituições elas trabalhavam a questão racial e a questão da miscigenação. Então a Lilia Moritz Schwarz ela vai trabalhar isso justamente porque a forma como essas instituições elas trabalhavam naturalmente vai reverberar na sociedade. Afinal de contas, eram os principais produtores de informação e de conhecimento. Então é natural que a sociedade seja influenciada por eles, correto? Então ela divide o livro desta forma. E quando nós falamos em questão racial, o que exatamente a Lilian quer trazer dentro dessa obra? E basicamente é o seguinte: o Brasil, como nós sabemos, é um país muito miscigenado, tendo majoritariamente as raças, com muitas aspas, né, porque raça é uma só, o ser humano, mas a raça dos brancos, visto na época dessa forma, né, a raça dos brancos, a raça dos negros africanos e a raça dos indígenas, certo? Então seriam esses 3 grupos distintos. E já existia mundialmente na época uma hierarquização entre essas raças. Então os brancos num primeiro patamar, e aí cada pensador colocava no segundo patamar de uma forma distinta os outros grupos. Só que o que aconteceu? Não bastando haver essa hierarquização, o Brasil ainda começou a ser visto de uma forma negativa por haver a miscigenação. Porque muitos pensadores achavam que a miscigenação fazia com que se perdesse o melhor de cada raça. Então, por exemplo, eu vou trazer aqui um trecho que se encontra na página 17 de um pensador, aliás, de um pesquisador suíço que diz o seguinte: não poderá negar a deteriorização decorrente da amálgama
das raças mais geral aqui do que em qualquer outro país do mundo, e que vai apagando rapidamente as melhores qualidades do branco, do negro e do índio, deixando um tipo indefinido, híbrido, deficiente em energia física e mental. Ou seja, a gente vai vendo que pensadores olhavam e falavam: olha, essa miscigenação ela tira a pureza da raça. Então, uma raça que estava destinada a determinada coisa tende a caminhar para feitos ainda menores. Então, os pensadores vão debatendo essa história, isso no exterior, mas também internamente dentro do Brasil. Esse debate é muito forte ali na transição do século XIX para o século XX, que é justamente esse período que eu falei, né, de 1870 a 1930. E ainda entra a questão, por exemplo, do Dom Pedro II, durante o segundo reinado, querendo fazer com que se criasse uma identidade brasileira. Então, ele investiu muito para que essa identidade fosse criada. Ele investiu através de incentivar produções literárias, de, por exemplo, surgir ali a fundação do IHGB, que é de 1839, salvo engano. Então, ele tinha muita essa vontade de conseguir desenvolver uma identidade brasileira, o que é natural, afinal de contas nós estamos falando de um país recém-independente à época. Então, tudo isso vai sendo trabalhado. E conforme você começa a desenvolver uma identidade brasileira, é natural que pensadores comecem a emergir. Esses pensadores eles vão debater várias questões. E dentre as questões que eles vão debater, por exemplo, está a questão racial, mas não apenas isso. Como eu falei, ocorreu a assinatura da Lei do Ventre Livre. Então nós já sabíamos que a escravidão estava caminhando para o fim. E naturalmente começou a se debater também a questão de como seriam produzidas as riquezas, porque não haveria mais trabalho compulsório. Então o que seria feito a partir de então? E aí existem mais pensadores debatendo toda essa questão, correto? Então é um debate muito interessante. E ainda na questão da miscigenação, um outro trecho que eu queria compartilhar com vocês se encontra na página 48, diz o seguinte: a inviabilidade de uma nação composta por raças mistas. Assim, se não se pode afirmar a existência de um consenso no que se refere à representação do país no exterior, é necessário destacar a força e a relevância desse tipo de interpretação pessimista, que via no Brasil um modelo da falta e atraso, em função de sua composição étnica e racial. Ou seja, o mundo viu o Brasil como um potencial país em declínio, porque essa miscigenação ela era vista de uma forma muito ruim. E aí a Lilia Moritz Schwarz ela vai trazer vários autores que debatiam essas ideias. Então, por exemplo, tudo isso está sendo contraposto por uma ideia ali do século XVIII, 17, que, por exemplo, do Rousseau, da Revolução Francesa, de igualdade entre os homens. Então tem toda essa questão de, é igualdade ou de fato são pessoas distintas? Tem todo esse debate ocorrendo mundialmente, mas não apenas isso. Mas no século XIX surge um pensador chamado Georges Cuvier, que vai pela primeira vez usar o termo raça para nivelar as pessoas, e esse debate vai continuando até que vai surgir um debate entre tipos de raça e da onde essas raças vinham. Então esse debate é entre uma corrente de pensadores que acreditavam num início monogenista e um início poligenista. O que é o monogenismo e o que é o poligenismo? O monogenismo seria, no caso, todos viemos da mesma raça, ou seja, todos viemos ali do Jardim do Éden. No entanto,
cada raça, mesmo saindo do mesmo lugar, ela foi seguindo caminhos distintos e se deteriorando de formas diferentes. Então, todos saíram no mesmo lugar, mas os brancos seguiram um caminho onde eles conseguiram manter um bom padrão. Essa era a visão da época. Os negros já não conseguiram tão bem, os indígenas também não. E essa era a corrente monogenista. E tinha a corrente poligenista que já dizia que havia partido de um sentido diferente. Então, uma raça surgiu em um lugar, outra em outro, e outra em outro. E aí, por isso que uma é diferente da outra. E aí havia também todo um debate de, pô, é possível que haja uma melhora da raça, um aperfeiçoamento ou não? Tem todo esse debate também. Então, por exemplo, partindo da premissa de que uma raça é inferior à outra, essa raça inferior, ela pode superar a outra raça ou não? Era uma questão à época trabalhada também e que a Lilian Schwartz vai trabalhar dentro dessa obra. E aí vem também um outro ponto muito relevante, que é o Darwin com a sua obra As Origens das Espécies, publicada em 1883, se eu não estou enganado, e que vai basicamente encerrar o debate entre os poligenistas e os monogenistas, colocando como a teoria mais aceita a do monogenista. Então, surgimos no mesmo lugar, até porque havia ainda um pensamento religioso muito forte, né? Então romper com isso seria romper em uma certa perspectiva com a questão religiosa que pregava um mesmo início, né? E aí, a partir da evolução que o Darwin propõe, acreditava-se que níveis diferentes de pessoas, de raças, de grupos haviam se separado e se nivelado durante a história. E aí um outro ponto muito marcante também, que a Lilian Moritz Schwartz vai trabalhar, é o Francis Galton, que é a primeira pessoa a usar o termo eugenia, que eu, no caso, se refere à boa, e genia à geração. Então seria uma boa geração, uma boa raça, algo desse tipo. Então ele é o primeiro pensador a fazer isso no ano de 1883. E, inclusive, só uma correção, a origem das espécies, eu falei que é de 1883, na verdade o termo eugenia é de 1883, o livro do Darwin é de 1859, as datas estão anotadas aqui, correto? Então, todo esse debate ocorre, e não apenas isso, mas uma outra coisa que eu queria ler para vocês, que demonstra um pouco de como era o pensamento da época, se encontra na página 127. Diz o seguinte: a perfectibilidade humana fará seu papel no Brasil, assim como a natureza não cessa de agir nas espécies vegetais e animais, dizia von Illering, esperando um aperfeiçoamento evolutivo para as desacreditadas populações mestiças e indígenas do país. Ou seja, ele acreditava que a natureza corrigiria algo que era ruim, porque se é corrigir é porque é ruim, que era justamente essa mestiçagem. Então, basicamente, a obra da Lilian Moritz Schwartz ela vai trabalhar toda essa questão racial, como que era visto, e não apenas isso, mas, como eu disse, quatro dos 6 capítulos vão se propor a falar das instituições. Então, por exemplo, como que o IHGB atuou dentro disso? No propósito dele de formar uma identidade nacional, como que ele transitou ali nesse debate sobre mestiçagem, sobre hierarquia social, sobre raças, como que foi o posicionamento da IHGB, ela vai trabalhar dentro da obra dela, assim como foi também o papel dos museus, os artigos que eram publicados, porque a maioria dessas instituições elas tinham revistas acadêmicas, onde elas publicavam com alguma regularidade. Para que público elas escreviam e o que elas escreviam, qual era o tema. Então tem várias tabelas dentro da obra, onde ela pega essas instituições e ela faz um gráfico mostrando qual era o principal tema abordado, se era questão racial, o que era. As faculdades, tanto de direito quanto de medicina,
como que elas trabalhavam isso também, até porque um outro aspecto muito relevante na questão das faculdades é que elas passaram também a debater a questão da criminalidade. E até mesmo dentro da questão da criminalidade se trabalhava muito a questão também da miscigenação, porque acreditavam-se que, por haver a miscigenação, a raça era inferior, portanto mais propensa a ter atitudes ruins, cometer crimes, ter doenças, enfim. Então tudo isso é trabalhado e eu sei que é algo hoje bem mal visto, bem distante da nossa realidade, e isso é bom, né? Nós superamos isso de alguma forma, mas é um debate que existiu, e se nós pararmos e olharmos em retrospectiva, é algo recente. Nós estamos falando de um livro que se propõe a tratar até 1830, ou seja, 96 anos atrás. É recente. E eu acho esse livro muito interessante, é uma opinião minha, para nós entendermos várias questões do século XX. Por exemplo, quando nós falamos da cunhagem do termo eugenia pelo Francis Galton, o quanto que isso impactou lá na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, o quanto que isso teve um peso. O quanto que, por exemplo, nós olhamos para o que aconteceu na Alemanha com um olhar de, nossa, como foi possível? Mas quando a gente para e pensa que historicamente era muito natural o nivelamento racial, parece mais compreensível que tenhamos chegado ao Holocausto. Então nós conseguimos perceber o como que de fato ocorrem processos históricos. Porque havia já séculos e mais séculos de subjugação de uma raça, no caso a raça negra. E a partir daí, vários estudos de pseudociência que trabalhavam o negro como inferior por tamanho de crânio e várias coisas desse tipo. E aí nós vamos vendo, passando ali 30, 40 anos, e nós chegamos na Alemanha, que vai se apoiar em vários estudos semelhantes também para pregar que várias raças são inferiores e existe uma raça superior, que seriam os arianos. Então, como que uma coisa leva a outra, como que tudo é construído. Enfim, é um livro muito interessante. Na minha percepção, é um livro muito mais de sociologia do que um livro de história, mas que com toda a certeza do mundo vale muito a leitura. É um livro que, e muitas vezes, devido a muitos autores que são jogados ali, muitos pensadores, muitos intelectuais da época, nós acabamos em algum momento ali tendo que fazer umas anotações a mais, dependendo ali, tendo que pesquisar quem é aquele autor. Por exemplo, o Georges Cuvier eu não conhecia, então, enfim, é uma obra muito interessante, queria deixar indicação para vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, um comentário. Até a próxima, um forte abraço.